O que que as mulheres que lideram em espanhol fazem de diferente e que você ainda não faz? Existem dois grupos de mulheres. Aquelas mulheres que estudam o espanhol como um idioma, um segundo idioma, e estudam bastante, muitas horas, quase todos os dias. Tem aplicativo, faz curso, lê, assiste série, vê filme, escuta música, mas na hora de se comunicar, se sentem travadas, se sentem inseguras, não sabem se a pronúncia está correta, têm medo de errar, de falhar, de não ser compreendida. E tem um segundo grupo de mulheres que estudam um pouco menos, bem menos, mas estudam de uma maneira estratégica. E elas, sim, se sentem seguras, confiantes de se comunicar em espanhol, de liderar uma reunião, de fazer uma entrevista em busca de uma nova oportunidade no mercado Latam, se sentem seguras para viajar, para se comunicar, fechar negócios, ou até mesmo expandir o próprio negócio quando elas são autônomas. Bom, nesse vídeo eu vou falar hoje qual que é a diferença, quais são as estratégias que esse grupo de mulheres que estudam bem menos gramática, mas de uma maneira muito mais estratégica, o espanhol e como elas conseguem alavancar a carreira, encontrar novas oportunidades no mercado Latam. O que que elas estão fazendo de diferente que você talvez esteja num grupo em que estuda bastante, mas ainda não se sente confiante para falar espanhol. Muito bem, eu sou Lara Sanches, eu sou mentora de espanhol para liderança, sou criadora do método Espanhol Profissional e também sou criadora da mentoria Divina Executiva Espanhol para Liderança. Nessa mentoria, eu ajudo as mulheres a construírem a sua identidade profissional em espanhol e também a construir um portfólio personalizado para que você atinja o seu objetivo na sua carreira, seja trabalhando numa empresa Latam, seja tendo o seu próprio negócio e expandindo internacionalmente, ou se você está feliz onde você está, para você ter mais autoridade na hora que precisa falar espanhol, falar de uma maneira confiante. Vamos começar então falando sobre o mito da fluência. O que que acontece? A grande maioria das pessoas confundem o termo fluência com proficiência. Você com certeza já escutou coisas do tipo: fale espanhol em um mês, fale em 30 dias, em 3 meses você sai do zero ao avançado. E será que isso é verdade? Você fica com a pulga atrás da orelha? Ah, eu não acredito nesses métodos. Ou você fala: não, eu acho sim que é possível. Então vamos esclarecer o que que é fluência de verdade? A fluência significa que você consegue atingir um objetivo específico numa língua estrangeira. Existem vários níveis de fluência. Aqui eu vou usar o marco de referência internacional, que é o marco comum europeu, que tem 6 níveis. O nível iniciante, que é quando a pessoa não tem conhecimento da língua, até o sexto nível, que é o nível de proficiência, que entende-se que a pessoa tem um conhecimento de gramática e de vocabulário que permite ela se comunicar igualmente como um nativo. Então, quando a pessoa diz, alguém, né, que vem de um curso diz, alcance a fluência em 30 dias. Sim, você pode alcançar a fluência, ela não está dizendo qual fluência que é, né? Você pode conseguir conseguir se comunicar com algumas palavras específicas, chave, algumas frases, né, de apresentação, falar da sua rotina, quantos anos você tem. Então, sim, é possível. Você, com uma aula de um idioma, se você consegue dizer o seu nome, quantos anos você tem, aonde você mora, você pode dizer que você é fluente na língua. Você é um fluente iniciante, tá? Então, a questão de fluência existe. Agora, outra coisa bem diferente é você ser proficiente em um idioma. Isso significa que aí sim você tem um acúmulo de horas que você se dedicou para estudar esse idioma e possivelmente você tem inclusive um certificado internacional que comprove que você é fluente, é proficiente num nível mais elevado, seja ele no quarto, quinto ou sexto nível, que aí já é um nível mais do intermediário para avançado, e que você tem a competência, a capacidade, a habilidade de se comunicar nessa língua estrangeira
nas comunicações ativas, né, que é falar, que é ler, e também de compreensão, de você escutar, de você escrever, enfim. Então, você é, é certificado, né? Você faz uma prova para poder comprovar essas suas habilidades linguísticas de compreensão e de produção, certo? O que que acontece? É que a maioria faz cursos direcionados, não direcionados, né? Aqueles cursos de visão ampla da língua, que a gente chama, eu chamo de espanhol para turismo. Espanhol para pedir café, para você conseguir se comunicar no aeroporto, para você chegar num hotel e conseguir se comunicar, falar o quarto que você está, conseguir se comunicar nas ruas, pedir uma comida, comprar algum objeto, alguma coisa no país que você está. Então, esse tipo de estratégia, quando você estuda, ele te dá uma visão ampla da língua e vocabulários diversos em situações corriqueiras para viagem mesmo. Agora, se você deseja se comunicar no seu local de trabalho, se você trabalha em um lugar em que você se comunica com diferentes falantes da língua espanhola, sejam eles espanhóis, argentinos, mexicanos, chilenos, colombianos, venezuelanos, então, nesse lugar de comunicação, você precisa ter um vocabulário estratégico. Você precisa aprender estruturas específicas para argumentar, para explicar, para apresentar, para se apresentar, apresentar a empresa, apresentar um projeto, negociar, vender. Então, vai depender muito da sua área e quais são essas palavras que você precisa utilizar para atingir o seu objetivo no lugar de trabalho, no local de trabalho. Então, dessa maneira, não tem como você conseguir fazer um curso, você faz um curso geral, e aí você se vê numa situação muito específica de trabalho e você se vê travada. E você se questiona, né? Duvida de si mesma. Poxa vida, tenho me dedicado tanto, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitas horas do dia, estudo o idioma, entendo super bem, mas não estou conseguindo falar. O que está acontecendo? O que está acontecendo é exatamente isso. Você não tem um vocabulário específico, né? E o que que as mulheres que conseguem se comunicar, se destacar e chegar em lugares de lideranças, em cargos de liderança, em coordenação, em gerência, até mesmo em diretorias executivas, conseguindo se comunicar super bem em espanhol, o que que elas fazem? Aqui eu vou te contar 3 estratégias, então, para você já conseguir aplicar agora mesmo, mesmo começando. Lembrando que o nível de fluência nós temos 6 níveis. Você já consegue começar a colocar em prática o primeiro nível. Então, o primeiro tópico é glossário personalizado. O que significa glossário personalizado? Glossário, ele é um conjunto de palavras específicas que você utiliza em um determinado lugar, um determinado ambiente. Então, é uma lista de palavras técnicas. Então, vamos pensar aqui, se você é uma médica, você vai usar um vocabulário específico da área da saúde. Então, você vai usar termos, palavras, expressões que são do universo ali da saúde. Assim como outros profissionais da saúde, algumas palavras vão ser comum, outras vão ser mais específicas. Então, se você é uma médica, você não vai utilizar as mesmas palavras de uma pessoa que faz uma viagem de turismo. Se você é uma executiva de marketing, você possivelmente vai usar um outro tipo de vocabulário. Inclusive, algumas áreas, marketing, tecnologia, por exemplo, utilizam muito dentro do vocabulário, mesmo quando estão falando na sua língua materna, utilizam muito de um vocabulário de palavras de origem inglesa, que a gente chama de anglicismos. Quando a gente pega emprestado palavras do idioma da língua inglesa, anglicismo é específico de língua inglesa, e utiliza no vocabulário mesmo falando a língua portuguesa. Isso também acontece em espanhol. Tem algumas palavras que são de origem inglesa, e tudo bem. Mas o espanhol, ele tem uma constituição em que eles utilizam palavras equivalentes, ou seja, existe uma tradução de muitas palavras utilizadas em inglês que tem uma tradução em espanhol.
E como saber essas palavras, né? De forma estratégica, quando você faz essa substituição, você está passando uma informação inconsciente, invisível para quem está te ouvindo. A pessoa que está ouvindo o que você está falando, ela entende o quê? Essa pessoa entende da língua espanhola. Ela não, ela poderia ter usado um termo em inglês, mas ela está usando um termo do meu idioma, né, do idioma espanhol. Então você aumenta o seu nível de autoridade, o seu nível de confiança e aumenta a conexão de uma maneira inconsciente, porque a pessoa entende que você tem um conhecimento técnico, você sabe falar não só de maneira geral, mas você sabe utilizar as palavras específicas. Então, ter um glossário específico, montar uma lista personalizada para você é fundamental. Então, aqui a gente não vai falar de saber muitas palavras ou saber todas as palavras, mas de saber as palavras necessárias. Então, você não precisa fazer horas de estudo, você precisa se dedicar e se empenhar em saber quais são as palavras mais importantes para você usar no seu dia a dia, certo? Segunda estratégia para você se comunicar bem no ambiente profissional em espanhol. Você precisa saber quais são as habilidades, quais são as estruturas, pequenas frases para você conseguir ocupar o seu lugar. Vou trazer aqui alguns exemplos. Não basta você saber o que está falando. A gente, no momento que está se comunicando ali, num grupo de pessoas, principalmente nós, mulheres, muitas vezes em grupos que nós somos a única mulher, é comum, embora isso seja muito ruim, é comum a gente ser muito mais interrompida. A gente está falando, expressando uma ideia, e de repente alguém atravessa, alguém discorda, alguém diz que você não está falando completamente a verdade, né? E isso reduz imediatamente o nosso nível de confiança em nós mesmas e nos descredibiliza na frente de outras pessoas. Como que a gente faz para retomar essa autoridade, retomar a palavra, se colocar, se manter no seu lugar e estabelecer um limite para o outro? Então, existem frases em que você consegue, de forma educada, colocar um limite, manter-se no controle daquilo que você está se expressando para você finalizar a sua ideia, finalizar a sua comunicação e mostrar para o outro que existe um limite e aquele limite não pode ser ultrapassado. Então, é importante treinar. A segunda estratégia é justamente você saber quais são essas frases chave no momento que alguém te interrompe, em um momento que alguém te questiona, em um momento que alguém te descredibiliza, para você poder saber exatamente, imediatamente recorrer a essa frase e se posicionar. Para isso, é preciso você repetir em voz alta várias vezes, né? E a gente treina isso dentro da mentoria, simulações em que eu vou simular esses cortes, essas interrupções, para que a mentorada consiga imediatamente usar esse recurso e saber se posicionar de uma maneira educada, elegante, firme e com bastante confiança. Tá? Então, essa é uma estratégia que também a gente precisa estudar, praticar. Vou aqui olhar esse terceiro ponto aqui que eu anotei no meu caderninho da Divina Executiva da nossa mentoria. O terceiro ponto é se posicionar. O que significa se posicionar? Muitas mulheres começam a estudar o espanhol ou já estudam há um bom tempo, mas ninguém sabe que ela estuda. Ela está dentro de uma empresa que tem várias oportunidades, ela tem na cabeça dela uma meta, um objetivo, está trabalhando para isso, né? Algumas chamam inclusive de projeto secreto. Ela tem na cabeça dela, ela bota uma meta e vai em busca desse objetivo. Só que aí ela não comunica a ninguém, né? Então, como que. E ela fica esperando que o líder reconheça. Ah, eu tenho certeza, a hora que surge uma oportunidade, a minha liderança vai falar o meu nome, ela vai me citar, ela vai me indicar, ela vai me sugerir, né? Ela fica esperando ser reconhecida, ela fica esperando ser vista.
E uma líder de verdade, ela se posiciona. Então, ela comunica que está estudando o espanhol, ela comunica que tem uma pretensão de uma vaga, ou se ela está naquele espaço em que não tem oportunidades, ela também precisa preparar as pessoas para dizer: olha, ou surge uma oportunidade, porque às vezes a empresa não tem, mas tem uma abertura para se criar um cargo, um projeto em que ela possa liderar. Então, ela precisa fazer isso de maneira estratégica. Ou, não quero cargos de liderança. Ou não tem essas oportunidades. Mas você pode, de forma estratégica, comunicar, por exemplo, o RH da empresa e ter um ajuste no seu salário simplesmente por conseguir comprovar em que você agora, além do português, você tem um segundo idioma, ou no caso, alguns casos, que você já tem um segundo idioma de língua estrangeira e o espanhol é a terceira língua ou a quarta língua, você mesmo no cargo que ocupa pode pedir um reajuste. Por quê? Porque aprender idiomas é uma habilidade técnica, como a gente chama nas empresas de uma hard skill, né? Tem a soft skill e a hard skill. As habilidades de competência comunicativa, né? As mais leves, as mais moderadas, e temos as técnicas. E aprender um idioma é uma hard skill, é uma competência técnica. E você pode pedir reajuste no seu salário por saber o espanhol, mas não é só saber e chegar e falar, eu sei falar espanhol. Você precisa comprovar. E como você comprova? Você está fazendo todo o processo de um espanhol técnico e comprovando que não é um espanhol para turismo, é um espanhol específico da sua área. Então, essas são as três estratégias: ter um vocabulário, um glossário, né, uma lista de palavras específicas, você ter também uma estratégia de conseguir ter autoridade para se comunicar, ou seja, saber ali uma lista de frases para poder se posicionar, e também ter um portfólio, né, e uma estratégia para conseguir o aumento de salário, aumento de promoção, crescer na empresa, buscar novas oportunidades, certo? Bom, e o que que trava? Vamos aqui de novo no caderninho para não esquecer nada, né? Para a gente falar tudo que precisa falar. E tem uma razão. Você trava por quê? Você trava na hora de você falar porque aprender uma língua, ela não é só aprender gramática e vocabulário. Existem outras questões que envolvem a aprendizagem do idioma. E uma delas é a questão da identidade. A maioria das escolas de idiomas, se não todas, e olha que eu já trabalhei em muitas escolas de línguas, elas ensinam só a parte técnica. Elas não desenvolvem algumas habilidades e competências que são comportamentais e que estão relacionadas à identidade. Existem estudos que mostram que pessoas que falam uma segunda, terceira, quarta língua, elas desenvolvem outras identidades. É quase que um personagem, se a gente pode fazer isso de uma comparação para ficar mais simples. É como se você acessasse uma outra pessoa dentro do seu cérebro. Por quê? Porque quando a gente aprende a nossa língua do país que a gente nasce e mora e se desenvolve nos primeiros anos, a gente aprende uma série de palavras, de frases, de estruturas relacionadas intimamente com a cultura daquele país. E por que que é tão difícil, às vezes, falar uma outra língua? Porque a gente absorve a parte técnica da língua, mas não absorve a questão cultural. Então, ter acesso à cultura, à diversidade cultural de países que falam essa língua, ela é importante e é isso que nos dá confiança. Porque, às vezes, uma maneira que eu me comporto falando português não é a mesma maneira que eu tenho que me comportar falando o espanhol, por exemplo. Eu dei o exemplo, né, sobre a interrupção. É muito desconfortável você ser interrompida, mas faz parte da cultura espanhola, por exemplo, a interrupção como forma de mostrar que ela está interessado naquilo que você está falando. E aí, como você identifica se uma interrupção é para diminuir a sua autoridade, é uma falta de respeito e de educação, ou é um alerta, um indicativo de que as pessoas estão gostando do que você está falando?
Isso é muito específico da cultura espanhola. Sou de família espanhola, todo mundo fala junto e misturado. Né? Um está falando um assunto, outro está falando de outro, e essa interrupção, ela é natural, né? Essa fala atravessada, ela é muito comum. Mas como você identifica isso de um ponto específico de uma falta de respeito? Né? Então, é um limiar muito delicado que você precisa treinar. Treinar seu ouvido, treinar a sua intuição, treinar a sua habilidade de entender as pessoas, a comunicação, não só verbal, mas gestual, do olhar, né? O que que ela não está dizendo. E para isso, precisa de treino também, tá? Outras travas que podem acontecer são as crenças limitantes. Nós temos os sabotadores, que são aquelas vozes internas que a gente tem que fica ouvindo que você não é capaz, que você não vai conseguir, que você vai errar, que vão te humilhar, que vai ser um caos, que vai ser um fracasso. Dentro da mentoria divina executiva, a gente tem o teste dos sabotadores. A gente faz para identificar qual ou quais sabotadores estão mais elevados e a gente aplica uma estratégia personalizada para você conseguir lidar com eles. Exatamente. Como você consegue lidar, porque você não pode eliminar os sabotadores. Então, o botãozinho se aperta e fala assim: tchau, querido, foi um prazer. Não, você precisa lidar. Você precisa diminuir o tom da voz, daquela voz irritante que fica te diminuindo, e você precisa ativar uma voz firme, de autoridade. E para isso, tem estratégias. Né? É uma estratégia que precisa ser direcionada de uma maneira individual, personalizada. Por isso, não dou conta aqui de trazer, porque cada pessoa vai ter uma combinação diferente. E o teste dos sabotadores é um dos testes que a gente faz dentro da mentoria divina executiva, como a gente faz outros testes, como por exemplo, das múltiplas inteligências, âncoras de carreira para entender quais são seus valores pessoais, os valores atraentes, os valores repelentes, e a combinação dos resultados desse teste vão te trazer um perfil de qual que é o seu momento atual, e a partir daí vamos construir uma estratégia para que você consiga efetivamente aprender o idioma de uma maneira mais leve, e ser leve não significa que não tem trabalho duro, tem um trabalho duro, mas ele tem um trabalho mais direcionado, mais objetivo. Você atinge a fluência de uma maneira muito mais condicionada, certo? Muito bem. Autoridade não significa você não errar. Você ter autoridade, ser considerada uma falante bilíngue, não significa que você não vai cometer erros, que você vai saber todas as palavras sempre, que você nunca vai se equivocar, que você não vai ser interrompida. Isso não garante nada. Mas autoridade é você saber se posicionar com confiança e saber não precisar ficar pedindo desculpas se você erra, não ficar pedindo, não se justificando, ah, eu não sei falar muito bem, eu não hablo muito bem. Nada disso. Você vai para mostrar que você estuda, que você está aprendendo, que você tem interesse em ouvir o outro, em aprender com o outro, e que você também tem limites e que você deseja ser respeitada. É isso que é construir uma autoridade. E dentro da mentoria Divina Executiva, a gente aprende essas estratégias, esses recursos, além de recursos também que vão melhorar a sua fala. Então, a gente tem exercícios de fonética, exercícios de articulação, exercícios de prosódia. Sabe o que são exercícios de prosódia? É aquele famoso aprender o sotaque, né? Tem muitas pessoas que falam assim, alguns especialistas que falam, ah, a gente sempre vai falar com o sotaque do português. Sim, dependendo do momento em que você vai aprender esse idioma, e eu digo isso porque eu aprendi muito criança ainda, então nativos já me falaram que não percebem na minha pronúncia que eu sou brasileira quando eu estou falando espanhol, porque eu comecei muito pequena, então o meu sistema fonológico, né, a questão da posição da língua, dos dentes, ela foi se constituindo, foi se desenvolvendo, eu fui crescendo, fui me desenvolvendo enquanto eu
desenvolvi essas habilidades comunicativas no português e no espanhol. Se você já é um pouco mais velha, talvez você demore um pouco mais, ou ainda apresente algumas nuances muito sutis do português, mas é possível sim você treinar essa pronúncia e poder diminuir o seu sotaque em espanhol e, com isso, se conectar muito mais às pessoas falantes da língua espanhola, tá? E na mentoria Divina Executiva, a gente não aprende só um único espanhol. Não, existem vários. O espanhol é falado em 21 países e, além da língua espanhola, que é a língua oficial desses países, nós temos algumas variantes. Na Argentina, por exemplo, a gente tem a variante rioplatense, e a gente vai observar algumas letras, alguns fonemas, tem uma pronúncia diferente do espanhol falado na Espanha, ou do espanhol falado no México. Então, nós vamos analisar e entender hoje, estrategicamente, qual é o grupo de falantes de língua espanhola que você mais se comunica. E aí, trazer para a sua mentoria personalizada, individualizada, uma série de exercícios para você melhorar a sua pronúncia naquela variante e poder atingir os seus objetivos, certo? Nós estamos, então, eu estou com a mentoria Divina Executiva, as vagas abertas, inscrições abertas, para você poder participar. Quer entender como que funciona, quantas sessões de mentoria são, valores, disponibilidade de dias, de horários para fazer? Então, você vai fazer o seguinte, você vai ter um link aqui abaixo para você marcar a sua sessão estratégica. Nessa sessão estratégica, eu vou conversar com você, a gente vai fazer uma pré-análise, eu vou te fazer algumas perguntas para entender o seu momento e a gente vai fazer uma sessão em que eu vou te apresentar uma proposta, de acordo com o que você me responder, eu vou te apresentar uma proposta de como a gente pode montar esse seu portfólio profissional e como a gente pode organizar, construir a sua identidade profissional bilíngue em espanhol. É uma sessão muito rica, ela é gratuita, então não pode perder, né? Então, se você gosta da língua espanhola, já tem algum conhecimento do idioma, mesmo que não de maneira formal, se você já estuda pelos aplicativos, se você gosta de assistir séries, filmes, ouvir músicas em espanhol, então você já tem essa habilidade de entender a língua espanhola, mas você quer efetivamente organizar, estruturar isso e avançar e usar para crescer na carreira, pedindo promoção ou arranjando uma vaga melhor de trabalho, um posicionamento melhor. Então, o seu momento é agora. Clique no link, fale comigo. Quem conduz a sessão estratégica sou eu. Então, você vai ter ali um teste de nível, vai ter uma estrutura, um portfólio todo organizado para você poder falar muito el espanhol. A diferença, então, de uma mulher que se posiciona com clareza e com confiança é quando ela lidera a própria vida. Não adianta você aprender estratégias para liderar um grupo se você não se conhece e não se lidera. Então, a confiança ela nasce de quando você se sente confiante para se comunicar na sua própria língua e numa segunda língua, se for o seu caso do espanhol, ou o espanhol como terceira, quarta ou quinta língua. Vamos juntas? Estou te esperando. Marca sua sessão estratégica. Um besito e hasta la vista.